Apesar de alguns avanços na década passada, os dados do censo do IBGE mostram que em 2010 o salário médio de um professor que dava aula no ensino fundamental era apenas 60% da média dos demais profissionais com nível superior. Pior do que isso, dentre todas as carreiras universitárias do censo, o magistério seguia sendo a de pior remuneração. Para debater o tema, nossa convidada de hoje é a diretora executiva do movimento Todos pela Educação, Priscila Cruz. O Todos foi criado em 2006 com o objetivo de mobilizar a sociedade para garantir, até o ano de 2022, uma educação de qualidade para todos os brasileiros. Priscila é mais uma convidada do programa Entrevista, na série que aborda o desafio de ensinar em suas múltiplas linguagens. Tudo bem, Priscila? Tudo bom, Antônio? Obrigado por aceitar nosso convite. Que agradeço. Bem, deixa eu te fazer essa pergunta aí. O censo mostra que houve avanços, é verdade, na década passada houve um crescimento real do salário do professor, mas principalmente no ensino fundamental e nos anos iniciais, entre as carreiras que exigem diplomação de nível superior, o magistério segue sendo a de pior remuneração. Como é que a gente vai dar conta de garantir um ensino de qualidade pagando salários tão baixos? Olha, se tem uma coisa que a evidência científica tem mostrado é que professor é o fator que mais importa na qualidade. Então, acho que a gente tem que superar essa tradição no Brasil. O Plano Nacional de Educação já coloca isso como uma meta, né, de equiparar, pelo menos equiparar o salário dos professores com a média daqueles profissionais que têm ensino superior no Brasil, para que a gente melhore essa atratividade para a carreira do magistério. Eu acho que se a gente não conseguir fazer isso, dificilmente a gente vai melhorar essa atratividade. É muito comum você perguntar para os jovens, aqueles que estão começando a pensar na sua carreira, olha, o que você pensa fazer no futuro? Está cada vez mais difícil eles escolherem a docência, né? Quando escolhem, eu quero ser professor de ensino superior, de faculdade, eu quero ser pesquisador e professor. Agora, professor da educação básica, cada vez menos. E eu acho que não passa só por salário, né? Salário é um elemento fundamental, mas eu acho que talvez seja insuficiente se a gente realmente quiser enfrentar essa questão de forma mais ampla e realmente estruturante, que é a valorização social. Eu acho que a gente tem aí uma desvalorização da sociedade brasileira em relação ao conhecimento, ao estudo. Isso também acaba pegando o professor, né? A carreira do professor também é desvalorizada socialmente. Então, acho que a gente tem que atacar nas duas vertentes. Insistindo na questão do salário, Priscila, de fato, assim, os países top nos exames internacionais têm uma característica de atrair bons profissionais para a carreira docente. Mas a gente sabe também, a evidência científica mostra que quando a gente aumenta o salário, o efeito não é imediato, né? Tanto que volta e meia aparece o argumento de que para que aumentar o salário de professor se os dados mostram, se as pesquisas mostram que aumentando o salário do professor não tem muita correlação com o desempenho do aluno. A sociedade já está preparada para, na tua opinião, entender esse discurso de longo prazo ou a gente ainda tem na educação uma visão muito imediatista? Como a educação... Primeiro que os mandatos são de 2 em 2 anos, né? Praticamente a gente tem mandatos muito curtos, porque a gente tem sempre um debate político muito forte acontecendo no Brasil e cada vez mais antecipado, né? Então, essa ideia de visão mais curta em relação à política social é muito perigosa mesmo. E na educação, a educação ela sofre muito com isso, de fato. Agora, acho que a sociedade precisa se acostumar a entender que a gente planta em algum momento para colher mais para frente. Lógico, assim, não tem nenhum profissional, nem eu, nem você, nem qualquer um. Se dobrar o salário de qualquer um de nós aqui, a gente não vai passar a fazer o dobro do trabalho, o dobro melhor do que a gente faz hoje. Acho que todo mundo já faz o máximo que pode, com todo o empenho, né? Dada a formação, dado o repertório, dado aquilo que conhece, enfim. Cada um já faz aquilo que pode fazer. Não é o salário que imediatamente vai dar esse efeito. Agora, lógico, se a gente quer melhorar esse estoque de professor, para usar o argumento, né, e as palavras dos economistas, a gente precisa, então, melhorar a atratividade para conseguir fazer com que esse conjunto de professores brasileiros seja cada vez melhor, né? Eu acho que a questão da motivação também é importante, mas ela não explica sozinha, né? Assim, eu não acredito que um professor deliberadamente dá uma aula ruim
porque tem um salário baixo. Assim, eu acredito que o professor brasileiro, ele se esforça para dar a melhor aula que ele pode, né? Mas a gente tem que melhorar a atratividade para cada vez atrair os melhores alunos do ensino médio para a carreira. Nesse contexto, como que você vê a questão da política de bônus, ou seja, pagar o professor por que tiver melhor desempenho? Se ele já dá o máximo, oferecer um pouco mais de salário a ele, de dinheiro a ele, vai mudar a postura dele em sala de aula? A gente tem que dividir a questão em duas. A primeira é mais justo você remunerar melhor aquele que se esforça mais, aquele que é mais criativo, aquele que vai buscar outras referências, aquele que é mais antenado, aquele que garante uma equidade maior na sua sala. Me parece que é justo, né? Então vamos só guardar isso aqui. A outra parte tá bom, mas como que eu faço isso, né? Com as avaliações externas é muito difícil, porque você não consegue isolar exatamente qual que é a contribuição daquele professor. Você também pode ir para um caminho de valorizar o trabalho do coletivo, que faz muito sentido, porque a educação ela é um trabalho coletivo. Então, se você é um professor do 5º ano, você recebeu os alunos do 4º ano. Então, o teu trabalho é impactado pelo meu trabalho se eu sou um professor do 4º ano. Tem essa questão, tem a questão que a gente tem hoje no Brasil, avaliação no final de cada etapa, então também é muito mais, assim, isso exigiria uma sutileza e uma sofisticação muito maior do que a gente tem hoje no Brasil. Existem algumas tentativas, acho que a gente não pode simplesmente desqualificar as tentativas, acho que a gente tem que achar ainda esse jeito de ser mais justo nessa remuneração, até porque a gente sabe que é limitado o recurso que a gente tem. Quanto mais a gente puder também estimular para que os profissionais tenham um trabalho mais efetivo, eu acho que é melhor. Eu não sou de partida contra. Eu só acho que a gente ainda não conseguiu achar um jeito para fazer com que isso aconteça, claro. Mas eu acho interessante que a gente tente. Agora, Priscila, a gente está falando muito aqui da questão do salário, mas tem uma questão fundamental também, que é a questão da formação. Na hora de colocar um médico na rua, no hospital, a gente se preocupa demais com a formação dele. Que faculdade é essa? Vamos importar médico do exterior, mas esses médicos vão estar preparados, vão conhecer a nossa realidade, que prática eles tiveram antes de começar a fazer um atendimento, por mais básico que seja, enfim. E o professor, a impressão que me dá é que não temos essa preocupação. O professor é qualquer um que é formado e depois que ele é formado, ele é jogado na sala de aula. E o relato que eu tenho, enfim, como jornalista ouvido de muitos professores, é um pouco isso, assim, que a formação dele não dá conta para o que ele encontra em sala de aula. Como é que a gente muda a formação? É um debate que eu sei que é muito difícil, mas qual o consenso que é possível construir daí? Olha, acho que a gente tem que caminhar por aí mesmo, assim, vamos pensar nas convergências. Acho que ouvindo professores, ouvindo os especialistas, né, os pesquisadores que estão olhando para essa questão e até olhando o resultado médio, eu falo médio porque a gente tem muita diferença entre resultados no Brasil, mas olhando assim no geral o resultado da educação brasileira, em termos de aprendizagem dos alunos, a gente está muito aquém daquilo que seria o direito do aluno, de todos os alunos, em aprender. Então a formação dos professores realmente está muito em debate hoje, está em xeque, e a gente tem que ter uma atitude de mudança e mudança estruturante, né? Não adianta melhorar um pouquinho, né? A gente tem que fazer uma grande reforma. A gente tem que entender a formação do professor para poder realmente agir numa perspectiva histórica também, né, Antônio? Assim, a faculdade de educação, de pedagogia, era para formar os pensadores da educação. Porque aqueles que iam atuar na sala de aula eram aquelas, principalmente as mulheres, formadas no curso normal. O curso normal de nível médio era que preparava o professor, enquanto que o nível superior era para pensar a educação. Na medida que agora os professores precisam ter nível superior, então essa pedagogia aqui, essa graduação passou a ser responsável por formar os que vão dar aula, né, que vão pegar ali no GIS, isso fica, a gente está nesse momento ainda de tentar mexer nessa formação que ainda está arraigada, né, presa a uma realidade anterior. O fato concreto é que o aluno não está aprendendo e a gente está com muita dificuldade, o professor chega em sala de aula com dificuldade em pegar aqueles 30 alunos, 25 alunos e garantir que todos aprendam. Então, ele acaba pegando aquela referência dele, o repertório que ele tem de aula, porque todos muitas eles passaram. É um repertório também de uma educação de má qualidade, é um repertório ruim, porque é exatamente isso. Assim, é importante você ter um ferramental
ter estratégias diferentes, porque se os alunos são diferentes, se cada um aprende de forma diferente, se a gente tem essa preocupação com a equidade, de não deixar nenhuma criança para trás, você tem que ter técnicas, tem didáticas específicas, tem formas de gerenciar a sala de aula, tem formas de você verificar em que estágio de aprendizagem está cada aluno da tua classe. Então, eu acho que o professor ele teria uma atuação até mais tranquila, assim, com muito mais potencial de inovar, de fazer coisas interessantes na sala de aula, se ele tivesse o domínio dessas estratégias, dessas técnicas didáticas. Ou seja, ele saberia melhor como ensinar, mas Isso. Aí vem uma outra questão. E hoje o professor sabe o que ensinar? O currículo da educação básica é o projeto do país. Assim, quando você define o que uma criança, na base curricular, né? Assim, eu sei que a palavra mínimo é muito mal vista ou ouvida pelos educadores, mas assim, acho que para facilitar a compreensão, tem um mínimo ali, que é uma base comum, que tem que ser garantido para toda criança, independente de onde ela mora, independente de que família ela vem, independente da sua renda, independente se é menino ou menina. Isso tem que ser garantido porque isso é o seguinte, olha, o que o brasileiro, né, o que a sociedade brasileira espera que as crianças saibam, aprendam na educação básica. E poder ter uma parcela para diversificar. Porque as regiões são diferentes, as crianças são diferentes vocações, as pessoas... Você tem no Amapá um estado em que a língua francesa é super importante, porque eles estão perto das Guianas. Poxa, ali tinha que ter um francês. Tá na parte diversificada do Amapá, enquanto que em outro lugar vai ser outra língua. Agora, esse currículo básico, ele precisa ser mais claro, porque o que acontece é que, assim, a gente avalia, existe avaliação, sem dizer o que a gente espera. Assim, eu acho muito injusto para um professor você dizer o seguinte, olha, eu não vou dizer o que você deve ensinar, mas eu vou te avaliar. Então, é uma inversão, eu acho uma inversão absurda. Por isso que nesse contexto tem gente que defende até entregar um material mais mastigado, uma apostila, um material estruturado, justamente, talvez Mas nesse... aí, Antônio, aquela história assim, ou a gente vai tudo para o 80 ou tudo para o 8. Então, assim, por que a gente não consegue fazer um caminho mais razoável em que você tem clareza do que se espera? Você como jornalista, eu como gestora, qualquer profissional, pelo menos em várias áreas, você tem clareza do que se espera de você. Assim, olha, a gente espera do professor do 5º ano que tenha um trabalho que garanta que seus alunos aprendam isso. Isso seria muito mais justo, muito mais claro. As famílias iam poder participar mais, o aluno ia poder ter uma ideia mais clara do percurso dele durante toda a educação básica. Olha, então, no 4º ano eu vou aprender isso, então isso é importante, porque depois no 5º eu vou ter que aprender tal coisa que é isso, o do 4º é um pré-requisito para aquilo do 5º. Então, eu acho que a gente poderia deixar para o professor aquilo que é o mais estratégico, o mais bonito, que é o filé da educação, é você bolar o como você vai ensinar aquilo. Aí é a arte de ser professor, aí que vem a vocação de professor. Não é ficar todo ano, toda hora, tentando imaginar o que eu vou dar nesse ano, o que eu vou ter que conseguir. Até porque, só para encerrar esse assunto, que eu acho que é uma coisa importante da gente avançar no Brasil, se você não tem essa clareza, esse fio condutor, né, de uma série para outra, né, de um ano para o outro, tende a quebrar. Você tem um professor do 4º ano aqui, que tem o seu projeto. Depois a criança muda de escola, às vezes até mesmo dentro da própria escola. Tem uma quebra e o professor ou pulou uma parte ou acabou sobrepondo aquilo que o do anterior fez. Enfim, assim, acho que a gente tem que ter clareza. Assim, com clareza todo mundo faz o seu trabalho melhor. Com certeza. Priscila, obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês também que nos assistiram. Nós voltamos com mais um programa Entrevista nessa série que debate os desafios de ensinar em suas múltiplas linguagens. Obrigado.